Nós vamos estudar hoje Atos capítulo 7, com toda certeza não vai ser o capítulo todo, não vai dar tempo. Alguns versículos nós vamos estudar em Atos capítulo 7, o discurso de Estevão, um verdadeiro profeta. Estevão é um verdadeiro profeta para nós. A maneira como ele pregou, a maneira como ele se conduziu na vida dele, dando o recado de Deus. Atos capítulo 7. E nós já temos visto aqui em Atos que a igreja estava com uma necessidade de pessoas para cuidarem das mesas sociais, cesta básica, para servir os necessitados, as viúvas. E escolheram 7 homens, dentre eles Estevão. E Estevão se destacou porque ele não cuidava apenas do trabalho social, mas ele também pregava a palavra de Deus. E como Deus estava com ele, e ele tinha muita sabedoria nas palavras, as pessoas ficaram com muita inveja dele. Mas elas não conseguiam sobrepor a sabedoria com que ele falava. Por causa disso, eles subornaram pessoas para dizer que eles estavam blasfemando, principalmente contra duas coisas sagradas para os judeus, que ele estava falando mal de Moisés e que ele estava falando mal do templo. Isso não era verdade, mas não precisa ser verdade, precisa ser só uma narrativa, não é? E aquilo trouxe um problemaço tanto para o Sinédrio. O Sinédrio é um conselho de líderes judaicos que eles determinam as ações políticas, sociais e religiosas. E eles estão acusando Estevão de dois pecados para a morte: blasfêmia contra Moisés, que é o legislador deles, aquele que trouxe a lei, e contra o templo, o lugar sagrado de reunião deles. E abriram espaço para ele se defender. E ele vai ensinar. Na verdade, Estevão, ele é um recado para todos nós que pensamos ser pregadores. Todos nós que pensamos que pregamos, que falamos em público, que temos sabedoria na palavra. Estevão é um lembrete. Você não chega nem aos pés dele. É um lembrete de como Deus usou esse verdadeiro profeta Estevão. É um lembrete para nós nos colocarmos em humildade e aprendermos com pessoas desse tipo, que o mundo não é digno de tê-los aqui. E Estevão, ele começa ensinando da saída de Abraão, o pai dos judeus, até o chamado de Moisés. Então, com isso, ele já exalta Moisés. Ele é acusado de desrespeitar Moisés, o legislador deles. E ele também ensina do ministério de Moisés até a construção do templo. Aí ele já também se defende da acusação de que ele está desrespeitando o templo de Deus. E com isso ele dá uma verdadeira aula de defesa própria. Ele se defende usando a palavra de Deus. E fazemos muito bem em acompanhar o que ele tem a dizer, porque isso tem a ver com você também, com as suas bases. Quais são as suas bases? Quando nós nos nomeamos cristãos, isso é verdade, mas é uma parte da verdade. O cristianismo, ele não tem uma base dele própria. Mas não vem de Cristo? Sim, mas Cristo é filho de Davi. Cristo Jesus, ele é da descendência dos judeus. Então, quando nós falamos da nossa fé, a nossa fé é judaico-cristã.
E algumas pessoas não têm ideia da importância de que é isso. Então, quando uma pessoa fala, por exemplo, eu gosto do Novo Testamento, mas o Velho Testamento não, porque não diz respeito a mim, então você não tem nada. É a mesma coisa que você falar, eu gosto dos meus braços, mas eu não preciso das minhas pernas. Você precisa ter a base do Antigo Testamento e você precisa ter a base da fé judaica para entender no que você crê. Então, ele vai ensinar da saída de Abraão até o chamado de Moisés. Vamos ver então o versículo 1. No versículo 1, parecia que ia ser um julgamento sério, parecia que ia ser um julgamento justo. Versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Opa, que deixa boa, né? É isso mesmo? Estão te acusando de ir contra Moisés e ir contra o templo. É isso mesmo? O microfone é seu. Aí ele vai se defender. E ele começa a dar uma aula para os doutores. Versículo 2, Estevão começa a buscar as raízes dos judeus. Versículo 2. Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Então ele considera aqueles homens como seus irmãos, porque são compatriotas. E ele os considera como pais, porque eles são os líderes da nação e ele é submisso às autoridades. E ele começa a falar de Deus, como Deus chama o pai da nação de Israel. Ele chama Abraão, quando Abraão ainda não tinha ido para Harã, mas ele estava ainda na Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer entre rios, entre o rio Tigre e Eufrates, ficava a terra dos caldeus, também conhecida como Babilônia. E ele sai daquela terra, vai mais ao norte para Harã, e Deus fala para Abraão, você sai da sua parentela, da sua terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso mostra então que a origem da nossa fé, que é Abraão, a origem da nossa fé está no ato de Abraão crer. Ele creu sem saber o que era. Tem muita gente que quer crer, dizem que querem crer na palavra, querem crer em Jesus, mas precisam de todas as garantias do mundo antes de tomar uma decisão. Para Abraão bastava saber que Deus é o Criador e dono, para ele obedecer. E ele sai e obedece. Versículo 3. E lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Interessante que lá no Antigo Testamento fala vai, aqui fala vem. A terra é de Deus. A terra para onde ele vai é a terra de Deus. Vem para essa terra que eu vou mostrar para você. Versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Ou seja, Estevão está dando uma aula. A terra onde nós estamos pisando é uma terra sagrada porque Deus colocou o nosso pai aqui para constituir uma família, para constituir um povo. E o versículo 5, nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Lá em Hebreus, fala que esses pais da fé, eles criam e trabalhavam por algo que não era para eles próprios, era para outros. Abraão, por exemplo, ele não teve a terra, Deus o chamou para uma terra, mas ele mesmo não teve aquela terra. Ele não teve nenhum palmo, nenhum pé daquela terra, porque aquela terra não era propriamente dele, era para a nação. Às vezes pessoas trabalham só se tem vantagem própria. Algumas pessoas
não fazem nada, absolutamente nada, se não lhe der retorno imediato. E por isso algumas pessoas são tão egoístas que elas não fazem nada por ninguém, só por elas. Mas Abraão estava trabalhando para você. Abraão estava trabalhando para o povo de Israel. E ele crê sem saber qual era a terra, e Deus diz que ele foi justificado por causa da sua fé. Sabe como alguém é salvo? Pela fé. Fé naquilo que a palavra diz. Algumas pessoas falam: eu tenho muita fé. Mas na fé não salva ninguém. Você tem fé no que ou em quem? Você pode ter toda a fé do mundo para sentar numa cadeira e essa cadeira está quebrada e você se esborrachar no chão. Porque o que vai te segurar não é a sua fé, mas é a cadeira. Se uma pessoa tem fé em alguma crença que seja totalmente insegura, instável, ele pode ter toda a fé do mundo. Aquilo vai levá-lo para o inferno. Mas nós que cremos corretamente, segundo a palavra de Deus, nós cremos em Jesus Cristo. Ele é o nosso porto seguro. Ele é aquele em quem nós estamos ancorados. Ele até falou que não precisa ter uma fé grande. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente. Dessa maneira, não é quanta fé você tem, mas é em quem você coloca a sua fé, sua confiança. E Estevão, ele busca as raízes em Abraão, e tudo já estava profetizado. Deus disse o que ia acontecer com a nação que ainda nem existia. Versículo 6. Versículo 6. Obrigado. E falou Deus que sua descendência... E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. O autor, ele arredonda para menos, foram 430 anos, né? Mas Deus já está falando para Abraão quando chamou: você vai ter uma descendência. Inclusive ele nem pode ter filho com Sara, mas Deus já está dizendo: você vai ter uma descendência, e essa descendência vai ficar escravizada em terra estrangeira, que é no Egito. Deus já estava falando tudo o que ia acontecer. Versículo 7. E eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão, e daí me servirão neste lugar. Deus está dizendo para Abraão: essa é a terra que o povo vai morar, mas primeiro o povo vai passar por outras terras. E Deus vai julgar a nação que escravizar o povo de Israel. E Deus acabou com o Egito. Deus estava então dando para Abraão tudo o que ele precisava saber. E Estevão está pregando isso. Imagina Estevão ensinando aqueles doutores. Aonde que Estevão quer chegar com tudo isso? E ele vai ensinando, ele vai dando as profecias da palavra de Deus. Versículo 8, Deus escolhe então o povo para ser seu próprio, propriedade exclusiva, e Deus coloca um sinal físico naquele povo. Todos os machos iam ser circuncidados, e dessa maneira eles estavam dizendo: nossa família crê em Deus. Versículo 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Então ele começa agora a abrir esse leque todo para dizer: agora nós somos uma nação com 12 tribos, e essas tribos formam
a nação de Israel. E Estevão vai ensinando. Muitos de nós nem sabemos a palavra de Deus porque não lemos. Mas Estevão, num só discurso, ele dá um resumo do que é a palavra de Deus. Então é um homem que tinha a palavra de Deus no coração. E ele não se importa o que eles vão achar, porque eles não são doutores desta Bíblia, então ele está pregando esta Bíblia que eles creem. E Deus conduz o povo às vezes de um modo muito estranho. É muito estranho às vezes como Deus conduz o povo. Às vezes você pode dizer que Deus te conduz de uma maneira estranha também. Tem algumas coisas que você não compreende. Mas Deus vai formando todo o quebra-cabeça na sua vida e dá certo. Porque é Deus conduzindo. Então, aquilo que parecia uma derrota, Deus está trabalhando para ajudar a cumprir o propósito dele na nação. Versículo 9 em diante, os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Ele vai cortando muitos detalhes, tá bom? Quem quiser saber tem que voltar lá em Gênesis e ler. Mas ele diz que aqueles 11 deles ficaram com inveja dos sonhos de José e eles jogaram José num buraco, iam matar José, mas depois um dos irmãos disse que seria bom não matá-lo. E aí eles vendem para os midianitas e naquela caravana ele vai cair no Egito. E o versículo 10: e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Olha, quem imaginava? José, naquela cova, jamais ele ia imaginar, eu vou ser o governador do Egito. Talvez você não pense na situação em que você está, que Deus vai dar uma guinada e Ele vai usar um grande propósito na sua vida. E aí cada um tem a sua situação de vida. E eu digo para você, não perca a esperança. Mas eu digo para você também, coloque a esperança na pessoa certa, senão não adianta nada. Você pode ter toda a esperança do mundo, mas se for na pessoa errada, então a sua esperança se torna um desastre, uma ilusão. Mas José confiava em Deus. Até o ponto de José depois falar para os irmãos que Deus estava por trás de toda aquela situação. Versículo 11: sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Olha o propósito de Deus de ter levado José para o Egito, de fazer o José crescer como o segundo do Egito. E agora o mundo todo passando fome, e ele sendo um excelente administrador, ele conseguia não apenas poupar, mas multiplicar o que lhe era dado à mão. E com isso, então, o Egito tinha farto material, grãos, não apenas para abastecer o Egito, mas para vender para as nações. E a família dele morava em outra nação, em outro local. Versículo 12: mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. E ele vem traçando a história. E vocês sabem, né? Do que aconteceu. Depois o faraó colocou aquela taça de prata na boca ali do saco de mantimento. E toda aquela confusão que foi armada. José estava por trás de tudo isso e Deus estava por cima de tudo.
E Deus foi dirigindo o povo. E Estevão vai falando, eu imagino Estevão falando com muito ânimo. Eu imagino Estevão ensinando aqueles doutores. E a pregação de Estevão, para quem fosse sincero, já estava sendo a justificação de que ele não era nada daquilo que estavam falando contra ele. A prova que você é um servo de Deus é a maneira como você se conduz, é a maneira que você se conduz baseado naquilo que você crê. Ninguém pode ir contra isso. Há pessoas que tomam rumos errados porque elas estão ouvindo pessoas que acreditam no que elas estão falando. Se você não acredita no que você está falando, você não ganha ninguém. Porque parece que as pessoas percebem. Ele acredita no que ele está falando. E Estevão realmente cria em tudo isso que ele estava falando. Versículo 13. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Foi muito emocionante como aconteceu aquela revelação e o pavor que caiu sobre os irmãos de José. E José, quando se revela, ele chora que todo o palácio ouve o choro de José. Porque aquilo batia muito forte no coração de José, toda aquela história. Se você não tem base, nada te motiva. José chorou a tal ponto de todo mundo ouvir, porque realmente aquilo tocava no coração dele. Agora, o pregador pode ser o melhor pregador de todos os tempos, mas se bate num coração duro, faz diferença nenhuma aquela palavra. Mas José sabia das raízes dele. Se você não tem raízes, todos têm raízes, mas alguns não conhecem suas raízes. E alguns têm raízes malignas. Alguns estão arraigados em coisa completamente errada. Então você tem que deixar-se cortar e ser enxertado na árvore correta. E assim éramos nós. A não ser que tenha um judeu aqui. Tem gente que fala, eu sou judeu. Por que você é judeu? Eles inventam um monte de coisa. Não, mas exceto um judeu, mas não é o caso nosso aqui, nós não tínhamos raízes benditas. Nossas raízes eram malignas. Nós éramos filhos do diabo. Essa era a nossa raiz. Mas nós fomos cortados e fomos enxertados no meio do povo de Deus, em Cristo Jesus. E se nós produzimos fruto hoje, não é por causa das nossas antigas raízes. Nós produzimos algum fruto por causa da raiz bendita, que é o povo de Deus. E Deus, que é Abraão, né? E Abraão é o pai da fé. Mas eu não era filho de Abraão, eu era filho do diabo. Como todos aqueles que não criam em Jesus aqui. Mas nós agora somos de uma nova raiz. E essa é a raiz bendita que Estevão está falando. Versículo 14. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Tá bom, alguns ficam perturbados porque uma Bíblia fala 75, outra fala 70. É porque algum manuscrito foi tirado da Septuaginta, que é uma versão do Antigo Testamento, e outra é tirado de outra versão, que é o Massorético. Então, dá diferença. Mas o original hebraico é 70 pessoas, tá bom? 70 pessoas. E aqui essa sociedade bíblica usa
a da Septuaginta, por isso sai 75. Alguns querem fazer conta que aqui não, aqui conta com José, esposa, Manassés, Efraim, mas aí são 74, não fecha 75. Mas a gente não vai ficar preso nisso, tá bom? Só para dizer que há diferença em algumas Bíblias por causa das versões que foram tiradas. De qualquer forma, Deus chamou toda a família de Jacó para o Egito para dar proteção para a família de Jacó. E o versículo 15, Jacó desceu ao Egito e ali morreu ele e também nossos pais. É claro que são muitos anos e ele só vai passando pela história. E ele fala que Deus protege então Jacó e toda a família, toda a nação de Israel. A nação de Israel, se você pegar desde o início até hoje mesmo, ela passou por muitas situações que ela quase sumiu do mapa. Mas Deus sempre a protegeu. E Deus acaba usando a fraqueza para mostrar o seu propósito. Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar os fortes. As coisas loucas deste mundo, para envergonhar os sábios. Algumas pessoas não acreditam na Bíblia, porque elas se acham muito sábias para acreditar num livro desse. Mas Deus tem usado a transformação de pessoas. Uma pessoa pode falar, esse livro aqui é um livro de homens. Tá bom, agora você tem que explicar como é que um livro, apenas um livro de homens, consegue transformar pessoas em quase 2000 anos. Como é que um livro só de homens consegue transformar pessoas mais de 4000 anos? Isso aqui não é um livro qualquer. Esse aqui é um livro perigoso de você estudar, porque sua vida pode ser transformada estudando esse livro. Versículo 16, e foram transportadas para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor. Os ossos foram transportados até Siquém, que é a capital da Samaria, e como um registro de que aquele povo pertence à terra da promessa, a terra de Canaã, a terra de Israel. E Deus vai então, através da fraqueza, mostrando a sua força. E Estevão não está errando em nada, irmãos. O discurso dele está melhor do que qualquer membro do Sinédrio poderia dar. E o versículo 17, como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Aí o povo cresce lá no Egito, mas o faraó, o novo faraó, fica com medo daquele povo crescendo. Versículo 18. Até que se levantou ali outro rei, outro faraó, que não conhecia José. 19. E este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar os seus filhos para que não sobrevivessem. Enjeitar quer dizer não aceitar, Então o Estevão está mostrando que o povo passou por um perrengue. O povo passou por muita dificuldade, a ponto da nação quase se extinguir. Mas Deus levanta um bebezinho no meio daquela tragédia toda, no meio daquela matança de bebês que era pretendida. Versículo 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Era para ele estar morto, mas conseguiram proteger aquele menino, o Moni. O nome dele era Moni, que quer dizer tirado das águas. Ele foi tirado das águas. Como? Versículo 21. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Então Moisés é neto de Faraó. E
ia acabar com os meninos, e ele acaba sendo o avô do libertador de Israel no Egito. Deus usa coisas fracas. Quem diria que Deus ia usar um menininho fragilizado, perseguido, para o próprio Faraó sustentar? Faraó financiou a queda do reino dele. Faraó financiou o libertador de Israel. Então, meus irmãos, é uma coisa muito louca que Deus faz, uma coisa muito estranha, mas Deus fez isso. Por que Estevão está falando todas essas coisas? Estevão está se defendendo. Vocês não falaram que eu falei mal de Moisés? Pois é, eu contei toda essa história para dizer que Deus usou grandemente Moisés como o nosso libertador. Versículo 22. E foi Moisés educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quem diria que Faraó traria para um judeu toda a educação, todos os segredos do Egito, contando para aquele rapazinho. E ele foi educado ali, muito preparado, Moisés. E o versículo 23, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então Moisés, que estava no bem bom, no palácio, resolveu sair daquele conforto para ser o libertador do povo de Israel que estava escravizado. Algo não deu errado no início, mas Deus também tinha um propósito. Versículo 24. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele não era o libertador? O libertador matava. E ele matou o egípcio, já dando um exemplo de que ele seria o libertador. Versículo 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Interessante como Estevão coloca de uma maneira que é até um pouco diferente do que a gente pensava, né? Porque nós sempre pensamos, Moisés errou muito feio aqui. E Estevão coloca de uma maneira que Moisés estava pensando, eu sou o libertador. Mas não compreenderam o método dele. E Deus também mostrou para Moisés, não é assim, Moisés. E Deus, no dia seguinte, versículo 26, no dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros. Então, Moisés mostrou que era um libertador. Ele mata um egípcio e quando ele vê o próprio povo dele brigando, ele não mata ninguém. Ele pacifica, ele tenta pacificar. Mas aí eles não aceitavam. Jogaram na cara dele, versículo 27. Mas o que agredia ao próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Ele ainda não tinha autoridade. Versículo 28. Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Jogou na cara. Alguém viu aquilo que ele fez. E não adianta. Sem autoridade você não consegue fazer o que você precisa fazer. E Moisés precisava muito de aceitação. Mas ele não tinha. E o versículo 29, nós só vamos até o 29 hoje. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Deus tinha um propósito. Deus tira Moisés dali, manda para um deserto, ele consegue uma esposa, um ótimo sogro, e ele tem 2 filhos que seriam sacerdotes, Gerson e Eliezer, né? Gerson e Eliezer. Bem, a história continua, mas a gente vai parar por aqui.
Estevão está se saindo muito bem no discurso dele. E tem vários ensinamentos para nós aqui. Um deles é: estude. Esse é importante. Estude. Estude a palavra de Deus. Não deixe as pessoas te enganarem. Não deixe as pessoas colocarem sobre você um monte de lixo, um monte de tradição, um monte de ensino errado. Ninguém enganava Estevão. O versículo do capítulo 6, versículo 10, diz assim, 6:10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Mas é porque o Espírito estava sobre ele. É? Pega alguém que nunca estudou a Bíblia e o Espírito não pode fazer nada com uma pessoa dessa. Deus usa pessoas que estão estudando a palavra de Deus. Se o crente não tem interesse em ler a palavra de Deus, ele não pode ser usado por Deus. Claro que Deus pode usar. Ele usa até uma mula, né? Ele pode usar. Mas você quer ser uma pessoa usada por Deus, não acidentalmente. Você quer ser usado por Deus de maneira consciente. Eu sou o servo de Deus. É assim que você precisa se conduzir na sua vida. E Estevão foi uma pessoa entregue. Ele podia ficar entregando cesta básica para as viúvas. Mas não, ele entrou num outro tipo de guerra. Em combater o ensino errado, em falar da palavra de Deus. E Deus o usou grandemente. Estude. Jovens, estudem. Estudem. Estudem tudo. Estudem o conhecimento geral que vai te ajudar para o emprego. Mas não esqueça de estudar a palavra de Deus. Uma pessoa vale pelo que ela conhece da palavra de Deus. No sentido espiritual. Tem gente que não tem valor algum, não te acrescenta nada, porque ele não tem conhecimento da palavra de Deus. Mas ficar perto de alguém como Estevão é uma bênção, porque é um homem que tem segurança naquilo que ele fala. Deus abençoe os homens e mulheres desta igreja e que você saiba fincar suas raízes. Você conheça as bases da sua fé, para que ninguém te engane. E isso pode custar um preço alto? Pode. Mas a vida vale a pena ser vivida quando nós temos convicção. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pelo testemunho de Estevão e como ele conduziu aquela conversa com tanta sabedoria, mostrando as origens. Nós pedimos a Deus que saibamos também as origens, que finquemos os nossos pés naquilo que é seguro e que conheçamos a Tua palavra, que é o nosso escudo, a nossa espada. Agradecemos a Deus por esta igreja, por cada pessoa que aqui está. Agradecemos por Jesus Cristo, em nome dele que nós oramos. Amém. Amém.